Nesse vídeo eu vou estar respondendo a um irmão protestante que faz parte de um grupo de debates que eu também faço parte, do Facebook. E a resposta é a respeito de Marcos capítulo 16, versículo 16, com relação ao batismo infantil, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estou fazendo uso aqui da tradução protestante de João Ferreira de Almeida, certo? E lá no grupo, esse irmão protestante chamado Marcelo Esteves, ele escreveu o seguinte, que eu vou estar lendo aqui e depois vou estar respondendo os questionamentos dele. Se os versículos estão dizendo que é preciso crer e ser batizado, não são válidos para você, então realmente é difícil de refutar, pois está negando os requisitos que Jesus disse para se batizar. Ele entendeu que aqui Marcos 16, versículo 16, diz que são requisitos para ser batizado, primeiro crer, né? E depois a pessoa pode ser batizada. Então ele enfatiza aqui o requisito de a pessoa crer, certo? Vamos adiante aqui no texto dele. Você deixou de refutar o padre. Ele fala aqui do padre Paulo Ricardo, que ele falou assim: ao rejeitar o evangelho, a pessoa certamente é condenada, mas não diz que a falta do batismo leva ao inferno. Ele diz que o padre não diz isso, né? Realmente, tudo que o padre falou, não vou nem comentar o vídeo dele aqui, que é muito bom, está de acordo com o que eu vou falar aqui, né? E está de acordo com a doutrina católica. Lógico, não vou corrigir aqui o padre Paulo Ricardo. Está corretíssimo o que ele falou. O que aconteceu, Marcelo, é que você talvez não tenha compreendido as colocações do padre Paulo Ricardo. Realmente, ao a pessoa rejeitar o evangelho, rejeitar o batismo, ela vai ser condenada, isso é fato. Porém, nós estamos tratando aqui de batismo de criança. E o padre Paulo Ricardo estava respondendo se as crianças que morrem sem o batismo serão condenadas. Aí você fala aqui no seu texto também que essas crianças não têm condição de crer. Concordo, realmente elas não têm condição de crer. Agora, a questão é, Marcos capítulo 16, realmente é um impedimento para o batismo de crianças? Né? De criança, eu me refiro a bebês, né, recém-nascidos. O questionamento que nós vamos responder agora é isso. Vou ler aqui o versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O versículo parece ser bem claro que deve crer para ser batizado, e nesse caso a criança não crê, portanto não deve ser batizada. Essa é a interpretação que o Marcelo sustenta, né? E os protestantes, de modo quase que geral, sustentam isso. Creio que a maioria. Então vamos lá. Nós não podemos, Marcelo, com todo respeito, isolar um versículo e interpretar da nossa forma. Nós temos que considerar o contexto, né? Então o contexto aqui é muito próximo. Nós temos que ler, entender aqui o momento que esse texto foi escrito e a finalidade do texto e do que ele estava tratando. Entendeu? De já, eu afirmo para você que esse texto ele não proíbe de forma alguma o batismo de um recém-nascido. Vamos lá. A resposta vai estar em 2 versículos, no 15 e no próprio versículo 16. Afirmo que esse texto e esse contexto não inclui crianças. Portanto, esse texto ele não serve para negar o batismo infantil. Vamos fazer a leitura para que nós possamos compreender o que realmente o texto diz. Versículo 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Correto? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos observar primeiramente que aqui no versículo 15 existe aqui uma ordem de Cristo para os seus discípulos
evangelizarem. Mas quem serão essas pessoas evangelizadas? Quem serão? Serão bebês? Eu creio que você vai concordar comigo que aqui não trata de bebês. Não trata de recém-nascidos. Essas pessoas que serão evangelizadas, certamente, são pessoas na idade da razão, que teriam a capacidade de compreender o Evangelho. Ou seja, o contexto aqui, a ordenança, não inclui criancinhas de colo. Pessoas na idade da razão que ouvirão o Evangelho. Certo? Agora vamos para o versículo 16. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Mas eu pergunto novamente, esse texto trata de bebês? Não. Não trata, e a resposta está aqui no próprio versículo 16, que diz assim: mas quem não crê será condenado. Ora, bebê de colo recém-nascido não crê. Pergunta, ele será condenado? Certamente você vai dizer que não, correto? Então, se ele não vai ser condenado, é porque o texto não trata de bebês, não trata de recém-nascido. Esse versículo 16, ele se refere àquelas pessoas aqui do versículo 15 que irão ouvir o Evangelho, pessoas na idade da razão, e poderão crer ou não crer. Isso é decisão de cada um. E aqueles que crerem, dessas pessoas que ouvirem na idade da razão, primeiro ele vai ter que crer, porque é uma pessoa na idade da razão. Aí sim ele será batizado. Neste caso, realmente ele tem que crer, porque é um adulto, ou melhor, é uma pessoa na idade da razão. E ninguém vai pegar essa pessoa à força, batizá-la e cristianizar essa pessoa de forma forçosa, né? Então essa pessoa tem que vir de livre e espontânea vontade, porque ela já é consciente do que quer e do que não quer. Agora, no caso de recém-nascido é diferente. E o texto não trata de recém-nascido, como eu mostrei. Mas quem não crê será condenado. Lembre-se disso. Isso é uma prova que não trata de recém-nascido. Esse versículo não se aplica a crianças. Porque se nós aplicarmos esse texto a criancinhas, certamente, né, as criancinhas seriam condenadas. Porque elas não têm capacidade de crer. Então é justamente por essas razões que esse texto, Marcelo, não impede o batismo infantil. Né? E qual a finalidade do batismo? O batismo, não sei se você vai concordar comigo, mas o batismo ele lava a pessoa ali do pecado. Né? A natureza do batismo é essa, ele gera um efeito, ele confere graça a essa pessoa que recebe o batismo. E bebê tem o pecado original. Foi isso que eu defendi na minha live com o Jeová. Vou deixar a live aqui embaixo para quem quiser ver. Né? Vou deixar aqui na descrição. E todos poderão acompanhar todo o debate, né? E a minha argumentação. Mas eu quero focar só nisso. Que o batismo infantil não é proibido nesse texto. Tá ok? E o sentido do batismo, como eu falei aqui, é perdoar pecados, é lavar pecados, e todos têm pecado. A criança não tem pecados pessoais, mas tem a mancha do pecado original, e ela necessita desse batismo. Espero que você tenha me compreendido, né? Você, de forma respeitosa, pediu para mim explicar esse texto aqui para você. Estou colocando aqui a minha visão, a minha explicação a respeito do texto. E creio eu que seja muito coerente. Espero que você pense, abra os olhos e pense também dessa forma, que esse texto não impede de forma alguma o batismo infantil, simplesmente porque não inclui crianças no seu contexto. As pessoas que ouvirão o Evangelho, que serão evangelizadas, isso é muito lógico, não serão bebês, até porque eles não compreendem, não faz sentido evangelizar um bebezinho de colo. E essas pessoas, dentre elas, as quais crerem no Evangelho, deverão sim ser batizadas. Primeiro ela crê, depois vai ser batizada. Mas isso porque é de livre e espontânea vontade que a pessoa vai fazer isso. Né?
porque já é uma pessoa na idade da razão, não teve como os apóstolos aqui encontrar essas pessoas quando bebês. Eles receberam essa missão de evangelizar nesse momento, tá bom? Peço a você que curta o vídeo, também que se inscreva no canal quem não é inscrito e compartilhe também, se puder, para ajudar o nosso canal.